Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o John. Eu sou a Sassa, bem-vindos Bem-vindos ao ao GME. GME, ou Grupo Mundo Espírita. Essa é uma série de vídeos que estamos fazendo sobre alguns assuntos que vocês nos pedem para tirar algumas dúvidas. Então, hoje a gente veio trazer alguns assuntos relacionados à escala espírita. Por que é importante a gente conhecer e saber sobre a escala espírita, né? Não é algo de maneira direta que interfere na nossa vida, que seja algo do nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? Mas é algo importante a gente conhecer, porque, primeiro, a gente se reconhece como espírito, né? Em que patamar a gente está, qual é a nossa caminhada, o que a gente ainda tem que percorrer, o que a gente ainda tem que. De que forma a gente ainda tem que seguir em frente, quais são os pontos que a gente precisa se observar, o quanto a gente tem que lutar contra certas coisas ainda mais fortes do que nós, então a gente consegue se reconhecer e, através disso, focar mesmo na nossa transformação moral. E um outro ponto relevante é com relação às comunicações, que a gente pode, tendo uma comunicação e sabendo sobre a escala espírita, a gente pode nos situar em relação àquela comunicação, aquele espírito que está nos passando a mensagem, para saber como é a linguagem dele, saber o que esperar daquele espírito, quais são as coisas que são características dele e que podem nos ajudar a compreender melhor e a entender melhor sobre o espiritismo. Então a gente acaba utilizando muito mais da razão para entender uma comunicação que vem do mundo espiritual, né? A gente tem que lembrar que espíritos continuam sendo pessoas que viveram aqui com as suas imperfeições, com as suas crenças, com as suas limitações de conhecimento e tudo mais. Então, a gente não pode tomar sempre como verdade tudo que todo espírito nos traz. A gente tem que realmente colocar sobre o crivo da razão, analisar as comunicações, tentar entender em que ponto, qual aspecto, para que a gente possa realmente saber no que, como e quanto acreditar naquela comunicação, de que forma, até que ponto ela vem para instrução e até que ponto ela vem apenas como um relato do espírito. Então, essas são as coisas importantes que a gente percebe com relação à escala espírita, né? E então, assim, a escala espírita, ela foi uma maneira didática, vamos dizer assim, que Kardec conseguiu transpor para a gente entender uma classificação dos espíritos. Poxa, mas então nem todos os espíritos sabem tudo que está falando, sabe tudo de tudo? Não, não. É como nós, né? Eu aqui, por exemplo, eu conheço muito pouco de ciência, vamos dizer, de biologia, eu conheço muito pouco enfim, né, de vírus, porque eu estou falando de vírus hoje, né? Coronavírus aí tá em alta, então assim, eu conheço muito pouco de tudo isso. Não adianta eu sair, pegar aqui, colocar num canal e ir falando e vamos falar disso, sendo que eu não conheço. Né? Então, até que ponto vocês poderiam confiar na informação que eu estou repassando? Assim também é no mundo dos espíritos. Né? Tem espíritos que conhecem mais de uma área, outros de outra, e até mesmo sobre o mundo espiritual. Então, a gente não pode levar tudo ao pé da letra que os espíritos dizem. E aí, Kardec veio, então, vamos dizer, seccionar. Ele criou sessões para que a gente consiga, de forma mais visual e mais didática, olhar para esses espíritos e conseguir saber, opa, não, então um espírito conhece mais, esse espírito é mais inferior. De forma objetiva, né, ele trouxe essas comunicações, a análise em cima dessas 3.000, mais de 3.000 comunicações que ele teve, permitiu com que ele montasse essa regra, essas características gerais em relação aos espíritos. Então, não é uma escala fechada, não é algo do tipo existe esse, é aquela classe e aquele a ordem. Não, como ele vem dizendo no livro dos Espíritos, e essa você colocou muito bem, é só uma questão didática, é só algo que a gente tenha, foi identificado essas características, mas cada espírito sempre vai ter um pouco de característica a respeito disso, um pouco de cada detalhe. Então a gente não consegue de forma pontual falar esse espírito pertence única e exclusivamente àquela classe. Nunca a gente vai ter isso.
Mas a gente, através dessas regras gerais, principalmente voltadas para as ordens, as 3 ordens As 3 principais principais, ordens. a gente consegue tirar dali as lições, e é para isso que é a parte importante da escala espírita, do entender a escala espírita, que a gente tenha sempre a lembrança dessas ordens e o que tirar de informação de uma comunicação, ou até mesmo da gente mesmo, no sentido de em que posição eu estou, em que patamar eu estou e o que eu posso fazer para progredir mais. Então, por exemplo, né, entrando na questão das ordens, existe a ordem de espíritos imperfeitos. E o que caracteriza esses espíritos imperfeitos, né? Uma das coisas que caracteriza é a matéria, ela domina o espírito. Ela ainda está acima do espírito. Então, o espírito ele tem muito mais paixões, ele se rende muito mais fácil às paixões, ele se rende muito mais fácil às tristezas e às dores materiais. E não é a dor física todos nós sentimos, né? Se estamos sujeitos à matéria, todos nós sentiremos. Mas a questão é o quanto o espírito não domina esta matéria. É o quanto ele não tem a capacidade de. É como se vamos pensar assim, é como se fosse um cavalo e um cavaleiro, né? Então, a pessoa que está dominando o cavalo, ela não tem o domínio sobre o cavalo. Então, o cavalo faz o que quer e a pessoa está em cima ali e só acompanha o cavalo. Então, é mais ou menos como se fosse isso, né? O espírito ele ainda não tem o domínio da matéria, então a matéria ela é muito mais forte, age de maneira muito mais forte sobre o espírito, né? Então, assim, as questões materiais em si, o apego, as paixões da matéria, ele domina muito mais o espírito. E ele domina no sentido moral, né? Então, sempre esse domínio, essa interferência que tem é muito mais no sentido moral. O espírito ele não consegue lutar porque ele ainda se deixa levar muito mais pelas questões materiais. Aí depois disso a gente tem os de segunda ordem, que já são espíritos aonde eles existe essa inversão, aonde o espírito comanda a matéria, onde o espírito tem essa predominância sobre a matéria. Ou seja, já são espíritos que fazem o bem com naturalidade, eles já conhecem uma boa parte do bem e conseguem fazer o bem de forma, vamos dizer assim, instintiva, sem se sentir pressionados a fazer o bem, enquanto os espíritos imperfeitos eles têm a necessidade de ficar se julgando, digamos assim, e falar, opa, errei e vou pedir desculpa, vou fazer direito agora, vou fazer o bem. E o espírito não da se segunda preocupa ordem necessariamente com o bem em exato. si, né? Agora, da segunda ordem, ele tem a predominância do bem. Ele quer o bem, ele deseja o bem, ele busca fazer o bem, mas ele ainda é imperfeito. Ele ainda tem, por exemplo, um restinho de orgulho lá que ele precisa trabalhar, ele ainda tem um pouquinho da vaidade, que ele é apegado, né? Então, mas ele já domina a matéria. A matéria não tem mais uma predominância sobre aquele espírito, né? E muitas pessoas têm dúvidas em relação a, tá, mas e se ele já tem toda essa bagagem do bem, né? Então, por que ele reencarna? Ou por que ele tem que continuar tendo provas? Ele já conhece o bem, mas a gente tem que lembrar sempre que o progresso ele vai sempre se dividir em progresso moral e intelectual. A partir do momento que ele consegue fazer o bem, existe muito progresso que ele precisa fazer em relação à parte intelectual ainda, e ele vai utilizar essas provas, ele vai utilizar essas reencarnações para progredir intelectualmente, visto que o bem ele já consegue fazer, mas tem toda essa bagagem ainda intelectual que ele precisa adquirir e as provas irão servir para isso. E ele ainda precisa se livrar desses resquícios ainda da matéria. Ele ainda tem, ele já predomina a matéria, ele já domina, ele já consegue ter o controle sobre o cavalo lá, mas ele ainda precisa acertar certos pequenos detalhes ali para ter a direção total, assim, e se, vamos dizer, se depurar, se livrar, se eliminar realmente qualquer resquício que tenha da matéria sobre ele, né? E aí a gente entra nos espíritos puros, né? E aí os espíritos puros, eles têm eles não têm mais nada de influência da matéria, Eles já nada. passaram por todo esse processo que a gente está falando, né? Já visto que os imperfeitos eles
tem essa predominância da matéria, os espíritos bons, eles já conseguem dominar a matéria, já conseguem fazer o bem, mas não conseguiram ainda progredir totalmente intelectualmente, por exemplo. E já quando chegamos nessa ordem, eles já passaram por todo esse progresso. Então, nesse momento, eles não têm por que mais reencarnar, eles não têm nenhuma necessidade disso, já porque eles chegaram nessa perfeição toda, né? Então, esses são os espíritos puros, são os espíritos perfeitos. Então, eles não reencarnam, eles não têm mais a submissão à matéria, porque eles não têm, como que eu posso dizer, nem a compatibilidade, assim, eles não são compatíveis mais com a matéria, né? É como se a gente quisesse colocar é um exemplo totalmente material, mas é como se a gente quisesse colocar um carro para andar na água. Não existe essa compatibilidade, né? Não tem como. Eles já são tão depurados e tão o perispírito é tão eterizado que não há mais compatibilidade fluídica também para ter essa ligação com a matéria. Eles não precisam mais disso, não tem motivos pelos quais eles possam se agregar. Ah, mas então espíritos puros não podem nem vir cumprir uma missão. Não, eles têm ali os espíritos de segunda ordem que ainda precisam se depurar, ainda tem aqueles leves resquícios dos quais eles incumbem dessas missões. Né? Então, que ainda precisam tirar esse fiozinho que resta de matéria sobre eles e tudo isso sob o olhar desses espíritos puros. Mas eles em si não têm mais qualquer conexão com a matéria. Né? Eles são espíritos perfeitos. Ah, mas nem por vontade própria. A gente tem que pensar sempre nos atributos de Deus. Né? E Deus jamais vai nos deixar, vai nos sujeitar a algo que não seja bom para nós. Então imagina, né, Deus falando, não, bota o carro lá na água, bota o carro na água. Não, Deus sabe que não tem essa compatibilidade e que seria praticamente assim, pegar, como que eu vou dar um exemplo assim? Pegar um ser que está limpinho, cheirosinho e dar um banho de lama, né? Sem necessidade. Deus jamais faria isso. Se não tem a necessidade, por que ele faria isso? Ele só pega aqueles que ainda precisam tomar aquele banho de lama para se depurar, para poder se despojar dos restos que tem, dos fiapinhos que tem ali. Então Deus jamais faria algo que fosse contra ou que fosse para prejudicar alguém. E nesse caso, expor um espírito puro à matéria seria um prejuízo, vamos dizer assim. Então, não faz nenhum sentido, né? Então, com isso, a gente consegue ter a noção e avaliar, né, cada comunicação que a gente recebe e avaliar nós mesmos. A gente pode, por exemplo, estar com a vontade do bem sempre, mas às vezes olhar para as nossas atitudes e ver que a gente nem sempre faz o bem. Somente o bem que a gente conhece, às vezes a gente já não faz, né? Então, assim, aonde que eu tô ali? Será que eu sou inferior? Será que eu sou de segunda ordem? Não existe uma linha divisória, né? Dentro de nós, às vezes, olha, eu até desejo muito bem, mas eu ainda tenho algo na matéria da qual eu não tenho controle, né? Por exemplo, eu sempre uso o exemplo da comida. Então, por exemplo, eu não consigo ainda dominar os meus impulsos sobre a comida, né? Sobre aquilo que eu gosto de comer, sobre um docinho. Eu ainda não consigo falar, não, eu tenho limite. Não. Então, eu tô ali, né? Eu tô quase querendo passar ali para uma segunda ordem, mas eu ainda tenho o predomínio da matéria sobre o meu espírito. Eu ainda tenho essa dificuldade de me impor sobre as coisas da matéria. Então a gente consegue se reconhecer e aí a gente sabe para onde a gente tem que focar os nossos esforços para se desvencilhar dessas nossas imperfeições e conseguir progredir a caminho, né, do progresso divino. Acho que é isso. É isso, Acho falamos que a gente... bastante, era para ser um vídeo curtinho, mas pois é.
Eu acho que foi bem válido. Se vocês tiverem alguma dúvida, se a gente puder adentrar em alguma informação a mais, coloca aí nos comentários pra gente. Se gostou dessa informação, curte, compartilha, fala, né? Passa aí para todo mundo para tentar entender, para tentar discutir. Estamos à disposição. Lembrando que esses nossos vídeos são curtinhos e não tem o intuito de transcrever toda a doutrina. Então, quem tiver interesse, tem tudo isso lá nas obras de Kardec. A gente tem outros vídeos curtinhos que falam também, a gente tem os vídeos das nossas lives, a gente tem vídeos mais explicativos, a gente tenta colaborar com todo mundo da forma que for, então se alguém ficou com dúvida, a gente tenta esclarecer aí mais pra frente. Muito obrigada, gente, até a próxima.